É um privilégio, uma vez mais, né, a gente poder estar aqui. Hoje, esse tema, os olhos naturais e os olhos espirituais. Eu estava conversando, né, de manhã, tomando um café, conversando com a minha sogra, que você sabe que está aqui em casa nos ajudando. Nos ajudando não, fazendo tudo. Aqui em casa, na recuperação da minha esposa, graças a Deus pela vida dela. E a gente estava compartilhando sobre a graça e eu estava dizendo para ela que aonde tem carne, não tem... Aonde a carne está, não tem mudança. Por quê? Porque cada vez que o Espírito se levanta para fazer aquilo que agrada a Deus, tanto mais a carne se levanta igualmente, da mesma maneira, com a mesma intensidade, para impedi-lo. Então eu lembro que eu citei aqui um verso tremendo que eu
na conversa, que ela me perguntou por que eu pensava assim, por que eu falava dessa maneira, e eu estava mostrando aqui para ela, claro, conversando, né, tomando café, não estava com a Bíblia na mão, mas os versos a gente tem na mente. Gálatas 5:17. Eu quero chamar a atenção, estou lendo a Bíblia aqui, tem gente aí que diz que eu não pego na Bíblia. Aqui, Gálatas 5:17 fala assim, preste atenção nisso, é bom você prestar atenção. Por quê? Porque o nosso espírito de fé, ele deve acompanhar o que está escrito. É conforme o que está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Agora, nós cremos, por isso falamos, mas nós cremos no que está no Evangelho escrito. Eu não posso crer naquilo que não está no Evangelho, porque aí não é o mesmo espírito de fé, me entendeu? Depois eu vou achar esse verso e vamos aí mastigar. Mas Gálatas 5:17 diz assim, está escrito assim, porque o desejo da carne é contra o espírito. Isso a gente já sabe. E também a gente já sabe que o desejo do espírito é contra a carne. Duas coisas a gente já sabe. Terceira coisa que a gente já sabe, e estes são opostos entre si. A gente já sabe. Mas agora vem um adendo, um apêndice aqui, né, que essa semana eu estou com um apêndice na mente. Tem aqui uma vírgula e tem um final antes do ponto, que a gente deve prestar a máxima atenção. O que é? Para que não façais o que quereis. Ou seja, eu quero alguma coisa, mas para o que eu não faça aquilo que eu quero, então a carne se levanta. Quer dizer que a carne é o grande opositor da vontade de Deus que está em mim. Se você vai aqui a Romanos capítulo 7 e vê o discurso do apóstolo Paulo, esse discurso aqui é um discurso teológico de vida tremendo, ele fala aqui umas coisas, quer ver? Olha só, ele diz aqui, quando eu quero fazer o bem, né, encontro nos meus membros uma outra lei que guerreia contra a lei que está na minha mente. Então, por isso, eu não consigo fazer o bem que eu quero. Não é que eu vá fazer só o que é errado ou mal, não. É que muitas vezes eu não vou conseguir fazer o que é correto. E quando a gente falha, a gente sofre. Quando a gente comete erros, a gente sofre, sim ou não? Aí é que entra aqui o consolo da palavra. É por isso que existe o Evangelho. O Evangelho não é para outra coisa. O Evangelho é para levantar o caído. Mas quando é que eu estou caído? Quando eu quero fazer o que é correto, sei o que é correto, sei que devo fazer o que é correto, mas não consigo. Ou seja, há em mim uma força enorme que não deixa eu fazer o que eu quero. O que eu quero? Eu quero fazer o que é correto. Mas essa força enorme em mim, ela está levantada para não deixar com que eu faça o que eu quero fazer, que é agradar a Deus, como está em Gálatas 5,17. Para que não façais o que quereis, aí está a carne. Por quê? Porque você quer agradar a Deus. Por isso é que Paulo fala aqui, né? Ele diz aqui, deixa eu achar exatamente esse verso aqui que está em Romanos capítulo 7. Ele diz aqui, porque segundo o homem interior, Romanos 7, 22, eu me deleito na lei de Deus, mas eu vejo outra lei em meus membros, que se rebela contra a lei da minha mente. Ou seja, a lei que está na minha mente é a lei do espírito de vida, né? Então é isso que eu quero fazer. Eu quero viver corretamente, acertando todo o tempo. Mas aí ele diz, mas vejo outra lei em meus membros que se levanta contra essa lei que está na minha mente, que é a lei do espírito de vida, e que me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Se você avança aqui, vai até Romanos 8,3, você vê quem foi que colocou essa lei nos nossos membros, né? Então, peraí.
Então a gente chega aqui a um comentário. Se Romanos 8,3 diz que foi o próprio Deus que colocou a lei do pecado em meus membros, e essa é a carne, tudo de ruim, está em meus membros. Ela está posta em meus membros para me impedir de fazer aquilo que agrada a Deus. Aí, pô, se você não tiver o Evangelho da Graça ativado na tua mente, você pira. Não pira? Pira. Por quê? Porque, poxa, se Deus é tão bom, por que ele fez essa maldade com a gente? Porque isso é uma tremenda maldade, não é verdade? Ó, você tem no teu espírito, na tua mente, a vontade, a lei do espírito de vida que te leva, né, o desejo é agradar a Deus. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma outra lei diferente que está nos teus membros, colocado pelo mesmo patrão, que se levanta contra essa lei que está na tua mente para não deixar você fazer o que você quer fazer. Que confusão, cara! Que confusão, não é? Por isso é que o tema de hoje nasceu, os olhos naturais e os olhos espirituais. Então, você já percebeu que já começamos aqui com essa ministração, né? Nem coloquei a vinheta aqui, mas depois eu coloco e ela entra aí, na edição ela vai entrar. Existem os olhos naturais e existem os olhos do entendimento. Então, eu tenho um olho natural e eu tenho um olho do entendimento espiritual. O meu olho natural, ele funciona através da minha mente natural. Não se esqueça de que nós temos duas identidades, sim ou não? Nós temos a identidade adâmica, que é a identidade carnal, né? A carne. Nós temos na carne a mente natural, a mente carnal, que não pode considerar as coisas do espírito. Ela não pode, porque ela é limitada ao mundo carnal, mas ela está em mim, né, também. E eu tenho o olho natural, né, que é o olho com o qual eu vejo aquilo que está aqui, fisicamente, visivelmente. Então, a identidade natural em mim, que Paulo às vezes chama de homem exterior, é uma identidade que se corrompe dia após dia. Por que ela se corrompe dia após dia? Tem que explicar por que ela se corrompe. Ela se corrompe porque, primeiro, ela é animal. Ela funciona com a mente animal e ela tem o olho animal. Então, isso cria um ciclo de retroalimentação, entendeu? Você vê as coisas naturais, você cria um conceito natural na tua mente natural e dependendo de quanto tempo você passa se alimentando das coisas naturais, é claro que esse animal vai ter muita força, né? Então é isso que você acaba discursando, comportando, agindo, decidindo pela mente natural. Mas, ao mesmo tempo, você tem a identidade espiritual, que tem a mente de Cristo e que tem os olhos do entendimento espiritual. Você viu? São 3 para lá e 3 para cá. São iguais, né? É claro que o natural um dia vai voltar ao pó, e o espiritual é eterno. Mas, por enquanto, que é o que nos interessa, nós estamos convivendo na mesma casa, cara, que é esse vaso que Deus criou e colocou tudo isso dentro. Então, o dilema do ser humano reside aí. Por quê? Porque o Filho de Deus, né? Falando do Filho de Deus, esse Filho de Deus, ele tem ao mesmo tempo uma guerra que é na sua mente. A mente de todos nós é como se fosse um grande campo de batalha. E esse campo de batalha, ele é alimentado por aquilo que você dá mais atenção durante o teu dia a dia. Então, esse tipo de alimento é o que vai conformar essa imagem que você tem na tua mente. Por isso é que eu digo aqui, quando você quiser conhecer alguém
intimamente, por dentro, o que aquela pessoa está pensando, você escuta o que ela está falando. Então ela vai falar e você vai fazer, vai pintar aí um quadro de como é que anda aquela mente, como é que está aquela pessoa no seu pensamento, o que aquela pessoa está produzindo na sua mente. Então, os olhos naturais e os olhos espirituais é um tema, como eu disse no início, que vai te fazer pensar bastante no que você mesmo já tem ou não. Aqui não existe ninguém mais adiantado e alguém que seja menor no entendimento. Não, aqui cada um tem a sua medida de fé e aqui eu estou falando com todo mundo de uma maneira que todo mundo entenda da mesma maneira e cada um vai dar o seu fruto de acordo com a medida de entendimento que receber. Entendeu? Então, há duas maneiras de ver as coisas. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, como eu disse, repito, conformada por essas duas identidades. Então eu tenho duas formas de ver as coisas. Para não falar de você, né? Falar de mim. Nós temos duas maneiras de ver as coisas. Há sempre a maneira natural e há sempre a maneira espiritual, a maneira do entendimento, uma maneira diferente da maneira natural. E isso aqui eu quis chamar de o olho natural e o olho do entendimento espiritual. Vamos dar um exemplo aqui simples, até certo ponto. Alguém está trabalhando e de repente essa pessoa perde o emprego, é demitido. Foi mandado embora, né? Então a pessoa foi demitida do seu emprego. Se essa pessoa olhar esse caso com o olho natural, ela vai chorar. Ela vai ficar desesperada. Imediatamente a carne vai se levantar, vai fazer ela abrir aquela gaveta, pegar aquela pastinha e começar a olhar as faturas, conta de luz, conta de água, conta de celular, cartão de crédito, a prestação do que comprou, o aluguel e não sei o quê, e isso vai criando um certo desespero nessa pessoa, porque essa pessoa está olhando aquela situação com o olho natural, está recebendo isso com a mente natural, e a mente natural ela não pode discernir além do natural, né? Ela não vai entrar no espiritual, então ela vai criar uma imagem mental na vida dessa pessoa, e se essa pessoa ficar mergulhada nesse acontecimento através da mente natural, ela vai sair por aí gritando, chorando, desesperada da vida, porque foi mandada embora. Mas, por outro lado, se essa mesma pessoa, com o mesmo caso de ter sido demitido do seu trabalho, começar a olhar essa situação com o olho espiritual, ela vai pensar diferente. Ela vai pensar assim, peraí. Diz que o Evangelho que toda tribulação é passageira, tá bom. Diz que eu sou levado em triunfo, eu sou conduzido sempre em triunfo em Cristo Jesus. Poxa, mas eu fui mandado embora. Onde é que está o triunfo aí? O triunfo aí é que isso aí serviu para que eu encontre um trabalho mais excelente. Ah, é? Porque agora eu tenho tempo de me apresentar naquele tal concurso. Agora vou ter forçosamente um pouco mais de tempo de me preparar para me apresentar naquela vaga que paga um salário melhor, ou então eu vou ter um pouco mais de tempo para criar o meu próprio negócio e então começar a desenvolver aquilo que eu sempre acreditei que pudesse fazer e que daria certo. Essa é a atitude de pensamento de uma pessoa que está agindo, vendo uma mesma situação, mas dessa vez com o olho do entendimento espiritual. A primeira coisa que ela pensa é no que diz o que está escrito. O que está escrito. O que está escrito é que eu estou sempre em triunfo. Então eu posso estar na caverna com o leão, eu estou em triunfo. Eu posso estar na fornalha lá, eu estou em triunfo. Eu posso estar nesse mundo aí, cheio de carne, que você vê que esse mundo aí, ó, né? Está em trevas mesmo, e esse mundo não... Bom, então eu estou em triunfo dentro dele também. Por quê? Porque
porque primeiro eu vou pensar no que está escrito. Então pode me acontecer o que for? Pode. Tem situações que te entristecem? Claro que tem, e isso é normal. E todo entristecimento traz amadurecimento, e quando você sai lá na frente depois de um tempo, você é outra pessoa diferente, muito mais forte, né? Aliás, a gente só aprende nesses momentos, porque aí você reflete, aí você pensa, aí você deduz aonde que você errou, já não faria aquilo que você fez novamente, vou consertar aquilo, vou tratar aquilo de outra forma, e você vai então crescendo. É para isso mesmo que serve o Evangelho da Graça, só para isso, mais nada. O Evangelho da Graça não é para a salvação do teu espírito, não é para outras coisas. O Evangelho da Graça é para você utilizar nesta vida, neste caminho que todos nós temos daqui até o nosso destino. O telefone está nervoso aqui, ó. Está mandando aqui mensagem, olha. Abençoado bispo, meu abraço, abraços a todos, estou assistindo, a Dolores, lá de Londrina, um abraço para ela. O Moisés está mandando um abraço aqui, disse que gostou muito do tema Fé é Imaginação. O Claudeci de Fortaleza está dizendo, boa noite, abençoado. Ou seja, posso cantar assim? Deixa a carne me levar, a carne leva eu. E depois de cantar, deixa o Espírito me levar, o Espírito leva eu. Aí ri, kkk, e depois, por que sofrer? Exatamente. Então, se você já sabe que isso vai acontecer, diz aí o ditado que em guerra avisada ninguém leva tiro. Então, na conversa que eu estava tendo hoje de manhã com a minha sogra, estava dizendo que a gente já chega aqui vestido por um corpo de carne, mas já nasce chorando. A primeira coisa que o bebê faz quando sai do ventre da mulher é o quê? É chorar. Por quê? Porque para o bebê, eu te explico por quê. Hoje a gente estava conversando sobre isso. O bebê chora porque para ele é uma sensação horrorosa quando ele sai do ventre, porque é uma sensação que ele não experimentou. Imagina, o cara estava dentro do ventre da mulher, alimentado, aquecido, guardado, protegido, né? Ali tranquilinho, porque ele sente, ele está ali e sente, e chuta, né, às vezes, tudo. Quando ele sai do ventre da mulher, acontecem umas coisas estranhas, porque quando ele está ali dentro, ele não respira, você sabe disso, né? O seu pulmão está cheio de líquido, e esse líquido tem que sair, porque senão o ar não entra, né? Por isso que o neném tem que nascer primeiro com a cabeça para fora. Por quê? Porque o ombro tem que encolher assim e passar no aperto ali daquele espaço, né? Da mulher, da vagina ali. Aquilo é apertado para o ombro. Imagina o ombro do bebê passando ali. Então, quando ele é apertado ali, imediatamente esse movimento é necessário para expulsar esse líquido que estava em seus pulmões enquanto ele estava 9 meses vivendo dentro da bolsa. Entendeu? Então, quando ele sai com o pulmão vazio. Aí o que ele faz? Faz assim, ó. Primeiro ar, primeiro oxigênio que entra naquele pulmão. Ele chora, o cara não aguenta, porque isso é horroroso. Ele não estava acostumado com isso, então, já brincando hoje eu estava falando aqui, e a minha esposa estava me explicando como é que isso funciona, porque eu não sei nada disso, ela sabe tudo isso. Então ela me explicou por que tem que ser dessa maneira. É uma coisa, o parto tem que ser assim por isso. Deve, né, ser assim por isso, exceto em casos excepcionais. Então, eu estava dizendo, a gente já vem aqui, quando a gente é vestido de carne, abençoado, começa a dor, né? O parto, aquela confusão toda dentro da barriga, depois sai, depois, olha só como é que é, depois tem que usar fralda, o bebê não sabe se limpar, não sabe comer sozinho, não sabe andar sozinho, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe falar. Então é um sofrimento do caramba pro cara. Então durante esses momentos e depois que fica adulto e sabe tudo isso e termina a escola, supostamente é uma pessoa preparada para a vida, aí que começa o sofrimento. Então, entrou em carne, filho, vai doer, não tem para onde correr. Então o Evangelho está te preparado para te consolar em meio a isso tudo, né? Então, se você olha para o parto de uma mulher com o olho natural, você fica horrorizado. O parto do meu primeiro filho aqui, o Andrés,
eu filmei todinho, desde o começo, desde que a médica passou a canetinha assim para marcar um dia ser um corte, teve que ser cesariano, o André, e então eu filmei, depois eu vi como é que ele faz, abre aquela pele, abre o músculo, abre não sei o que, corta aqui, corta ali, enfia a mão assim, ajeita o bebê, e não sei o que. Rapaz, se você olha isso aí com o olho natural, isso é tremendo. Se você olha com os olhos espirituais, você vê ali a escada do sonho de Jacó. Não sei se você conhece essa história. Acho que Jacó deitou para dormir e teve um sonho, uma visão, na verdade, que via uma escada muito grande que ligava o céu à terra e os anjos subiam e desciam por essa escada. Aí está, o ventre da mulher, a porta do céu. Isso é a visão do olho do entendimento espiritual. Eu separei aqui um verso alusivo a esse tema, é Efésios capítulo 1, né? Verso 18, diz aqui, ó: iluminando os olhos do teu entendimento, do vosso entendimento, do nosso entendimento, para que saibais, peraí, eu coloquei aqui, ó, presta atenção aí, olha aí na tela, ó. Iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança a qual ele vos chamou, e quais são as riquezas da glória da sua herança. Então, existe um motivo para o teu chamado, para a tua vinda aqui, para a tua habitação em carne. Existe um motivo para você estar aqui na terra. Você não veio aqui, eu sou fruto do acaso, porque sabe, minha mãe estava namorando com meu pai, aí acendeu aquele fogo, não puderam controlar, e pimba na gorduchinha, e aí engravidou, e eu vim assim meio que por acaso. Foi não, filho, foi nada por acaso. Tudo isso aí já estava escrito. E existe um objetivo, um motivo pelo qual você veio para cá. O que talvez você ainda não saiba é qual motivo é esse. Aqui Paulo falou esperança. O que você espera dos teus dias? Para que você veio aqui? Será que quando você morrer não vão dizer nada de você? Ela fazia comida gostosa. Esse cara, puxa, ele ensinava a jogar futebol bacana. Esse outro aí, ele era isso, era aquilo, que legal. E esse outro aqui? Esse aí não fez nada, ele veio para cá encostado no barranco e que o mundo acabe melar, que eu quero morrer doce, como eu já ouvi por aí. Então, todos nós temos um motivo pelo qual viemos para cá, mas você só percebe isso depois que teus olhos espirituais estão iluminados. Enquanto você anda por essa vida, olhando tudo com o olho natural, você só pensa em trabalhar, né, para receber, para ir no mercado, comprar comida, comer a comida, depois tem que jogar fora o resto da comida, e no outro dia tem que trabalhar para receber, para ir no mercado, para comprar comida, para jogar fora a comida, para ir trabalhar. É uma ciranda. Você conhece pessoas assim, eu tenho certeza disso. Agora, por outro lado, você está chamado já a entender a um outro nível de maturidade que a tua vida não é só isso. Então, eu vou repetir aqui o verso na tua tela para eu poder ler mais fácil. Iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais. Quer dizer que iluminar os olhos do entendimento tem um objetivo. Qual é o objetivo? Saber alguma coisa. Saber o que, Pedro Kelly? Saber para que ele te chamou. E qual é a esperança da tua vida. E aqui o apóstolo Paulo fala as riquezas da sua herança. Ou seja, nós temos uma herança que já nos foi dada, e essa herança não é para amanhã, não. A herança é para você viver aqui. O galardão é para cá. Quando eu morrer eu vou ter galardão. Para que eu quero galardão depois que eu sair da carne? Que eu não tenho mais combate. O combate está aqui. O galardão tem que estar aqui. Eu preciso de armas para me defender aqui. Por quê? Porque o meu inimigo, o único inimigo e adversário que eu tenho, está aqui. Depois que eu sair desse corpo, dessa habitação humana e natural, eu não terei mais briga assim, inimigo. Eu vou lutar contra quem? Contra o diabo? Só se eu ressuscitasse o diabo, ele já morreu, pô. Então, o Evangelho é algo muito mais profundo e muito maior do que simplesmente dizer, eu sou abençoado,
Não, peraí. Vamos parar para pensar que o Evangelho ele é mais profundo, ele é mais excelente. Ele está colocado para te apresentar as riquezas da herança que você tem, né? Por isso é que Paulo, em Romanos 5,17, falou que existe uma abundância da graça. Sabe o que é abundância? Vamos supor assim, você tem água na tua casa? Tem. O quê? Eu tenho um copo d'água só. Então, você não pode dizer que não tem água. Você tem água, mas é um copo d'água. Beleza. Agora, você tem água na tua casa? Tem. O que você tem? Eu tenho um filtro que jorra água todo o tempo. Então, agora, além de você ter água, você tem abundância de água. Sim ou não? Entendeu? Então, a graça é tudo aquilo que Cristo conquistou ali para nós. Nós fomos predestinados antes da fundação do mundo, isso é graça. Pela fé, graça. Depois, a redenção, né, que é em Cristo Jesus, que ele pagou o preço para essa separação do espírito e da carne, quer dizer, a minha carne, ela não pode manchar o meu espírito, pode atrapalhar a minha vida aqui. Então, eu tenho que cuidar disso aí. Muito bem. E parou aí. Agora, a abundância da graça é o ensino da graça colocado em prática para te ajudar a viver dias melhores nesse caminho até o dia que você vai chegar no teu pré-destino. Que o que foi predestinado em você foi chegar lá. Ser feliz ou não ser feliz depende muito de você, assim como ser gordo ou ser magro, depende de você, entendeu? Assim como comer muito ou beber muito, ou comer pouco ou beber pouco, isso depende da tua decisão. Aí você tem livre decisão. Você não tem livre decisão em chegar no destino, lá você vai chegar, de qualquer jeito. Pode ser que você chegue lá vomitado, como Jonas. Mas Jonas ia chegar porque ia chegar em Nínive, porque Deus disse, você vai para Nínive fazer e falar o que eu quero, ponto. E Jonas fugiu, né? Aí ele escolheu ou não escolheu entrar no navio? Escolheu. Comprou ou não comprou a passagem? Comprou. Pagou ou não pagou a passagem? Pagou. Se escondeu ou não se escondeu no porão do navio? O livro diz que ele se escondeu no porão do navio. Foi muito bem. Mas ele sabia que ele estava fugindo, sabia? Sabia. Tanto é que quando o barco começou a balançar, ele sentiu uma consciência e se disse assim, sou eu, cara. Sou eu que estou, eu estou errado aqui, vou fazer esse navio afundar, né? Aí o que aconteceu? Diz o livro que ele chegou no destino, todo sujo, mas chegou. Então você vai chegar no teu pré-destino, porque isso foi te dado antes da fundação do mundo. Agora, como você vai chegar lá? Aí tem o Evangelho te ajuda a chegar lá mais limpinho, às vezes. Então, vamos voltar aqui no verso. Iluminando os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a tua esperança. Isso eu já bati muito, não vou repetir. O trabalho do apóstolo Paulo, que hoje eu estou copiando, imitando, exatamente isso que eu estou fazendo aqui, e você percebe, não era, como é que eu vou dizer, dar o peixe, ele ensinava a pescar. Por quê? Porque é muito mais excelente. Que depois que você aprende a pescar, você mesmo pesca o teu peixe, sim ou não? Então, Paulo diz assim, quando eu ouvi falar de vocês, eu fiquei feliz. E comecei a orar ao meu Deus para que iluminasse seus olhos do entendimento, para que vocês saibam qual é o objetivo real da grandeza do Evangelho, para que vocês não fiquem no mimimi das discussões bobas, se Jesus já voltou, se não voltou, né? Porque havia essa discussão lá. Eu estou falando de Paulo, não estou falando de agora não. Demas, né? Alexandre, o lanterneiro, vários lá que Paulo fala numa das cartas a Timóteo que causaram muitos males, dizendo que a ressurreição já havia acontecido, que não sei o quê, e um dizia, não, eu não concordo, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo e tudo. Então Paulo dizia assim, olha,
Peraí, o que me interessa, vamos sair dessa meninice, o que me interessa, porque quando eu era menino eu fazia coisas de menino, eu ficava brigando com todo mundo, porque porque o dízimo, porque a igreja sem parede, porque Jesus já voltou, não voltou, o que você acha, como é que você sabe que fulano é salvo ou não é salvo? São coisas de menino, são questões de meninos do tempo de Paulo, eu não estou falando de agora. Então, Paulo disse assim, olha, o que me interessa é que Cristo seja pregado. Seja por peleja, contenda, ciúme, inveja, não importa. O que importa é que Cristo seja pregado. E quando ele fala isso, ele está falando do Cristo ressuscitado, não é o de Nazaré, não. Então, mas aí ele dizia assim, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, ficava brigando com todo mundo, misturado nessas coisinhas aí que tem por aí. Sai disso. Né? Mas quando eu cheguei a ser grande, eu deixei para lá as coisas de menino, não é? Então, Paulo orava como se dissesse assim, para que Deus, quando ilumine os olhos do entendimento das pessoas que estão me ouvindo, não permita, esses olhos do entendimento iluminados, não permita que elas fiquem nessa coisa rasteira do mimimi, né? Dessa discussão boba que tem por aí. E sim, que elas saibam a excelência do Evangelho, que elas conheçam qual é a sua herança, elas têm direitos. Herança significa herdeiro, herdar. Você tem direito, você é abençoado com o crente Abraão, você tem direito à herança. Você tem uma herança aí, e essa herança, você tem que olhar para essa herança com os olhos da fé, os olhos espirituais, não com o olho natural. Né? Se você for olhar com o olho natural, babau, não vai rolar não. Mas quando você olha com o olho espiritual, você se sente um Deus. Agora você está entrando no caminho correto. Você se sente... Não, peraí, pode me acontecer o que for, eu sou mais que vencedor. Não está escrito lá atrás que 10 mil do meu lado vão cair, não sei quantos do outro lado, mas eu não serei atingido? Aquele mesmo Deus é esse Deus, só que uma diferença, o pacto agora é superior. Então quer dizer que agora muito menos eu serei atingido, agora eu estou numa novidade de vida, porque agora eu sou conduzido por Cristo Jesus. O chofer do meu carro chama-se Jesus Cristo. E ele mora em mim. Então, eu vou esperar quem voltar, se Jesus mora em mim? Paulo estava falando, quando você entende a grandeza do Evangelho, com meia palavra basta, para você entender e sair de discussões, não precisa de discussões para nada disso. Então, as pessoas ficam brigando, porque na graça não tem contribuição. Tem sim. Se você olhar as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que ele fala, ele agradece. Olha, muito agradecido a vocês, filipenses, porque no princípio do Evangelho vocês enviaram para minha necessidade e para cobrir minhas necessidades, e não foi uma vez só não. Paulo fala assim, uma e outra vez. E não é que tenha sido uma e outra vez só não, era sempre. Porque naquele momento um homem chamado Epafrodito estava levando ao apóstolo Paulo a contribuição dos irmãos para que ele pudesse fazer com que a palavra chegasse a outros lugares. Naquela época não tinha internet, não tinha todo esse investimento que a gente faz aqui para chegar até você. Né? Então é claro que tem. E Paulo diz em 2 Coríntios 9,6, aquele que planta em abundância vai colher em abundância. Mas é claro, né? E ele diz isso em todos os lugares, eu semeio na sua vida coisas espirituais. Então é justo receber de vocês coisas materiais. Então saia dessa discussão, melhor, não entre nessa discussão. Aqui eu queria como apóstolo agora eu vou falar, como Paulo falou para Timóteo, vários Timóteos que estão me ouvindo, não entre em discussões vãs acerca de questões da lei, que muitos daqueles que as estão colocando não as entendem e que geram muito mais dissensões e confusões do que o progresso do Evangelho. Então, se você deseja colaborar para o progresso do Evangelho, você tem que olhar para todo esse cenário que está à tua volta com os olhos espirituais e procurar se postar de uma maneira mais excelente, para que saibais qual é a esperança que Ele vos chamou, para que andeis do modo digno com o qual Ele vos chamou. Entendeu? Então, sai dessa discussão. Entenda que onde há carne, há essas coisas.
E só tem um jeito de você se livrar da carne, e eu acho que você agora não quer esse jeito de se livrar da carne. Então tem um objetivo muito claro em você ter os olhos do entendimento espiritual iluminado. Quando você alcançar alguém, procure que esse alguém chegue a um outro nível, né? Não simplesmente fique se reunindo para tomar cafezinho e ficar repetindo que sou abençoado, que isso não vai levar a lugar nenhum. Quem não tem os olhos iluminados é como se tivesse controlado pela carne o tempo todo. É como não está controlado pela carne o tempo todo, né? Lembrando que a forma com a qual você vê as coisas cria uma imagem, isso fixa na tua mente. E o que está no teu coração sai pela boca. E o que sai pela boca, eventualmente, é o que se manifesta. E aí, quando se manifesta, os teus olhos naturais veem. E quando os teus olhos naturais veem aquilo, reforça aquela imagem da tua mente. Quando reforça aquela imagem da tua mente, você começa a repetir isso. E isso vira uma ciranda, né? Essa ciranda, sendo criada por algum tempo, cria na tua mente aquilo que Paulo chama de fortaleza. E quando cria uma fortaleza na tua mente, já é um pouco mais difícil romper essa fortaleza. E para romper essa fortaleza, o remédio do apóstolo Paulo são as armas espirituais. Nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas. Mas para que essas dificuldades sejam vencidas, você precisa ouvir. Mas para você ouvir, você tem que se acalmar e sentar e ouvir. E aí, quando você pretende fazer isso, qual é o inimigo que se levanta contra? A carne. Por quê? Para que não façais o que quereis. Então essa é uma briga que você vai ter aí contigo mesmo, durante muito tempo. Espero que você esteja entendendo, né? O que eu estou falando aí. Então eu repeti aqui, esse ciclo aí só é quebrado depois que os olhos do entendimento espiritual estão iluminados e você continua alimentando o teu espírito, ouvindo a palavra e tentando, esforça-te na graça, né? Se esforçando para colocá-la em prática, sabendo que você muitas vezes não conseguirá. Então você não deve se sentir mal, culpado, triste, porque falhou, errou. É a carne, não foi você. Então, esse não é teu problema. O teu trabalho é entender isso e cuidar disso, né? Porque quem colocou você nisso foi o próprio Deus. Então, eu diria que o diabo foi um bom diabo, porque cumpriu o seu propósito, foi obediente. O diabo foi mais obediente do que muito filho de Deus tem por aí. Porque o diabo cumpriu o propósito dele até o fim. Até o fim. E manchou todo mundo lá através de Adão. Bem, eu vou ficar por aqui. Não vou me estender mais, chega, já falei bastante. Gostaria de agradecer a todos vocês pela colaboração, por estarem aqui ligados conosco. Eu queria pedir a você que compartilhasse esse link com todos os teus contatos. E eu não quero terminar sem antes agradecer a você que tem semeado aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Receba abundantemente mais na sua vida, declaro a sua vida em prosperidade constante, em abundância. Declaro que nunca falte na tua vida o suficiente para você viver hoje. Só semeie daquilo que é para semear, porque diz o Evangelho da Graça que Deus dá semente a quem semeia e pão para comer. Então a semente não é para comer, é para semear. E o pão não é para semear, é para comer. Então cada coisa no seu lugar. Aí estão nossos códigos Pix, que você pode enviar a tua semente para qualquer um desses códigos. E eu te agradeço em nome da Família da Fé e em nome do Ministério Reconciliados com Cristo, declarando o melhor de Deus na tua vida. Tá bom? Domingo, ao vivo, 10h30 da manhã, com um tema, eu não vou adiantar o título, mas um precioso tema que vai renovar a tua mente e vai te ajudar a transformar a tua vida. Tá bom, abençoado?
Inscreva-se no canal. Instagram, Pedro Kelly. Facebook, Pedro Kelly. YouTube, Pedro Kelly RCC. Tomara que você pense em tudo que foi dito hoje e coloque em prática, porque tudo isso eu estou aqui compartilhando contigo para você renovar a tua mente. Você renovar a tua mente e transformar a tua vida. Até lá. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo,